Olá, muito boa noite. Terça-feira, dia 14 de fevereiro. Vamos estar hoje aqui no Descobrimos. Bom, não a falar sobre o Dia dos Namorados, vamos falar sobre família e direitos na educação, responsabilidade parental. Vou ter aqui comigo uma convidada muito especial, a Susana Correia Gali, que, para além de muitas outras coisas que já vou contar, é também uma enorme e muito amiga colaboradora dentro do Movimento Educação Livre. Então tenho muito entusiasmo em poder estar hoje aqui à conversa com a Susana sobre o que é isto e como é que serão os nossos pontos de vista nesta matéria de direitos humanos, família e educação. Então vou já chamar a Susana, que já está aqui mesmo pertinho para entrar aqui nesta conversa. Vamos lá, Susana, que vamos já conhecer. Olá, Susana! Olá. Como estás? Desde há pouco? Sim, então, Pronto. Mas é tão bom porque perto ou longe vamos estando sempre aqui juntos para ter estas conversas que eu espero que sejam do interesse de todos. Hoje vamos focar outra vez aqui assuntos sobre a família, não é? Que as lives do Descobrimos às vezes vão navegando por outros temas também, mas hoje aqui muito em concreto sobre a família, direitos. O que é que será isto, os direitos humanos e família? Mas antes disso, Susana, agradecer-te muito estares aqui. E eu não sei se já reparaste que eu tenho começado as conversas por apresentar os meus convidados dizendo como é que eu os vejo. Essa é uma forma diferente de fazer a apresentação. Pode ser? ok, sim. Ui. Olha, Susana, então, vou começar por dizer uma coisa muito verdadeira, assim, vai ficar público e gravado. És uma pessoa, em primeiro lugar, por quem nutre assim um carinho muito grande. És assim uma pessoa com quem fui construindo esta afetividade e, portanto, és uma pessoa que eu estimo muito. Mas como é que eu te vejo? Vejo-te como uma pessoa inconformada, mas que arregaça as mangas de modo a fazer aquilo em que acredita. E, portanto, és uma pessoa com energia, criatividade e um sentido crítico que eu admiro bastante, com uma curiosidade aliada a uma vontade de aprofundar cada vez mais os assuntos que te inquietam, para os quais tu tens uma particular atenção. E eu sei que um deles é a liberdade para podermos educar os nossos filhos de acordo com aquilo que nós, cada família, tenhamos no seu íntimo e no seu desejo de uma forma consciente. Então, isto é a forma como eu te vejo, mas vou passar-te a palavra também pedindo que acrescentes alguma coisa sobre quem é a Susana Correia Gali. Não, eu acho que estás bem no ponto, não é? Que eu não quero é ser daquelas pessoas que reclamam e não fazem nada, não é? E não dá para fazer tudo o que gostava, mas bem, lá vou fazendo dentro das possibilidades, não é? Uma coisa é reclamar, outra coisa é mesmo pôr, como tu disseste, arregaçar as mangas e tentar fazer com que as coisas mudem, não é? Que a gente vê as coisas no mundo e pá, para mim estar sempre só a reclamar não vale a pena, não é? Então, sim, Sim. não tenho nada a acrescentar E então assim. essa é uma. Que bom, mas é mesmo isso, sabes? Que eu acho que há uma grande diferença entre o reclamar só porque sim, ou eu até chamaria outra coisa, eu chamaria mesmo o sentido crítico, não é? Aquilo que nós podemos, aquele pensamento, aquela reflexão construtiva que podemos ter sobre um determinado assunto e que com isso, não é? Também podemos contribuir para mudar o mundo. E isso é uma coisa que eu admiro muito em ti. Susana, vou dizer-te assim com muita tranquilidade que a tua imagem está a parar muitas vezes, não sei se é porque a tua rede pode estar um bocadinho mais aí em algum lugar. Se achares que é tranquilo, mesmo assim em direto, poderes mudar de sítio ou tentares ver como é que está a tua internet, talvez ajudasse, porque estamos a ouvir bem, ok? A imagem é que de vez em quando congela. Agora está Eu ótimo, portanto vamos lá ver se isto. mudei para o Wi-Fi em vez de estar ligada só aos dados. Pronto, pode ser que assim seja. Ok. Então melhorou bastante, portanto se calhar
como, Se calhar assim fica mais confortável. Obrigada, Susana. ok, como os miúdos estão a usar a internet, pensei que seria melhor assim, mas pronto, se o Wi-Fi está a dar tudo, ficamos assim. Está bem. Então, já que falaste em miúdos, acrescentar mais duas coisas na tua apresentação, assim mais prática, és mãe e já agora também dar a conhecer a todos que és professora de inglês e de português para estrangeiros, que já que vamos falar aqui de direitos de famílias, etc., aproveito já para convidar toda a gente, for passando aqui agora ao vivo ou depois nas gravações, também para te conhecerem um bocadinho melhor, mas deixamos os teus contactos depois no fim, se quiserem conhecer um bocadinho melhor também esta tua faceta dentro do inglês e das línguas, pronto. Porque hoje, então, o convite era falarmos sobre um pouquinho mais sobre os direitos das famílias e também fazendo aqui uma ponte para o facto de, no sábado passado, termos estado numa mini conferência montada assim rapidamente com a Mel e também com o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, em que tivemos dois convidados, o Ian da Groove e o Alexandre Moreira, desculpem, o Alexandre Magno, em que, não é, como pessoas que estão no mundo académico muito ligadas a estas questões dos direitos humanos na família, trouxeram aqui também muito material para as nossas reflexões. Então a conversa de hoje também surgiu um bocadinho nesta circunstância de termos vivido esse acontecimento apenas no sábado passado. Mas eu se calhar começava um bocadinho pelo início, Susana, assim para quem nos possa estar a ouvir e não saiba bem ainda, mas só lembrar aqui assim uma linguagem simples, que é a nossa. Nós vivemos num país onde existe esta consciência para os direitos da família, não é? Ela está reservada na nossa Constituição, na educação. Vamos dirigir aqui à educação hoje. Também podíamos falar sobre direitos na saúde e noutros aspectos, mas hoje aqui, se calhar, um bocadinho mais fazer a ligação aqui entre o Descobrimos e a Mel, da qual nós as duas fazemos parte, na educação. Então, nós temos este privilégio, digo eu, não é? De termos uma Constituição que é muito clara no trazer esta consciência de que aos pais cabe o direito da escolha da educação dos nossos filhos. E depois, logo na lei de bases, temos também aqui a possibilidade de termos algum espectro de escolhas, não é? Podemos escolher pela escola pública, podemos escolher sobre a escola privada, embora isso também dê um bocadinho de debate, não é? No que diz respeito aqui, que direitos é que estarão a ser preservados às famílias para que acedam à escola que realmente gostariam de ter para os seus filhos e não fiquem limitadas, às vezes, na sua condição económica ou outra. E depois temos também a escolha pelo ensino doméstico ou o ensino individual, que são aquelas modalidades que, para quem não possa ouvir e possa não saber, são duas modalidades que estão consagradas na nossa legislação, coisa que não acontece em todos os países europeus. E, portanto, olhar aqui também para a possibilidade portuguesa de termos esta garantia. Mas, Susana, então eu vou-te fazer a primeira pergunta. Força. Desculpa, eu estou-me a rir só porque, pronto, a gente passou muito tempo no Reino Unido, não é? E o Reino Unido não tem uma Constituição, tem um conjunto de textos, mas pronto, lá, comparado com Portugal, então a nossa liberdade cá é mesmo quase mínima, não é? Porque a lei no Reino Unido diz apenas que a criança tem direito à educação. E então, como a lei diz isso, o homeschooling, o ensino doméstico no Reino Unido é muito mais com muito mais liberdade do que aqui, cá em Portugal. Mas sim, comparado com outros países da Europa, sim, o facto de termos, não é, na Constituição, que lá escrito muito claro que os pais têm direito a fazer educação em casa, não é? Desculpa, era só para dizer isso. Não, fizeste muito bem. Eu, na verdade, não ia deixar escapar esse pedido, que tu explicasses um bocadinho melhor, por comparação, como é que é a tua experiência nesse conceito de liberdade e de direitos, não é? Na tua experiência entre o Reino Unido e aqui Portugal, e, portanto, se calhar podíamos trazer isso mesmo já adiante, não é? Podes até explorar um bocadinho mais como é que é a tua experiência, por um lado, em termos desses procedimentos, não é? Para quem nos esteja a ouvir pela primeira vez, não é? Lá, parte há essa liberdade em que nem sequer está consagrada a possibilidade, quer dizer, não existe sequer a necessidade do registro da criança numa escola,
por comparação cá. Queres falar um bocadinho disso? Explora um bocadinho mais, porque, Ok. Então, porque também, por vezes não há esse conhecimento. ok. Uma coisa que também temos que perceber é que a educação na Escócia, que era onde eu estava, é diferente de Inglaterra. Eles chamam de Devolved Powers, que aconteceu nos anos 90, acho eu, e deram o poder sobre cada país do Reino Unido decidir a educação da educação tem a ver foi um dos poderes que foi devolvido aos países. Portanto, Inglaterra, eu acho que também tens liberdade, no entanto, pelo que sei, eles estão a ficar um pouco mais, não é? Em cima dos homeschoolers, do ensino doméstico. Que, aliás, no Reino Unido eles preferem até mesmo o equivalente à MEL, vá lá, a associação prefere que as pessoas digam home education em vez de homeschooling. Uhum. Então, sim, no Reino Unido, Bom. então na Escócia, precisamente, mas acho que também no Reino Unido, se a criança nunca esteve na escola, tu não tens que registar, não tens que fazer nada. A não ser que o teu caso ou a tua família tenha sido direcionada para os serviços sociais. Aí eles entram em contato contigo e aí já fica mais complicado. Mas tirando isso, pronto, não tens nada. Se a criança estiver em casa, já estiver no ensino público, na escola, acho que nem precisa, até mesmo na escola Uhum. pública, privada, tens que pedir autorização à Câmara. E aí já depende da Ok. Câmara. Porque as câmaras, portanto, a educação na Escócia, provavelmente na Inglaterra também, é mais localizada, portanto, é por câmaras. Tens o departamento de educação e tens que pedir autorização ao departamento de educação para fazer educação em casa. E aí, normalmente, pelos casos, como os meus nunca tiveram na escola, eu não tive que fazer esse processo. Mas pelos casos que tenho visto e que conheço, normalmente, pelo menos em Glasgow, que era onde nós estivemos mais tempo, pediam um report, uma coisa anual. Uhum. E tinhas que Ok. ter a provisão, o que é que, antes de pedires autorização, e tinhas que fazer a provisão, dizer o que é que irias fazer para que as crianças. Uma espécie de plano, é isso? Sim, sim. Uma espécie de plano? Sim. Sim, e em Glasgow, pelo que eu me lembro, o que eles viam mais era tipo os recursos das linguagens básicas, não é? Do inglês, da matemática e da socialização. O que é que as pessoas iriam fazer em relação à Uhum. socialização? Eu sei, tenho visto no grupo da Escócia que algumas câmaras não são tão aceites do ensino doméstico na Escócia. Uhum. Mas eu não Ok. posso falar pessoalmente em relação a isso, porque não. Sim, claro, sim. Também a ideia aqui era só mesmo assim uma ideia geral, porque, para quem não sabe, não é? Aqui em Portugal nós temos esta regra, não é? Que a Mel, já agora que estamos aqui duas ativistas, deixo já claro, até antes de explicar o que é que está na regulamentação, enfim, manifestamos aqui o nosso desagrado até porque se calhar o que está escrito representa uma falta de entendimento do que é realmente o ensino doméstico. Mas aqui em Portugal, não é? Neste momento está previsto que haja o registro numa escola e mais do que isso, o pedido de autorização. Portanto, é preciso fazer um requerimento. Mas enfim, não queria muito aqui, quer dizer, queria deixar aqui uma ideia geral, não é? Para quem passa por aqui, pode, enfim, às vezes, não sei como é que é contigo, mas às vezes contacto com pessoas na rua, cada vez menos, cada vez as pessoas conhecem um bocadinho mais, mas ainda acontece as pessoas ficarem muito curiosas, a sério, mas isso é possível? Nunca ouvi falar, não é que é, não é? E às vezes eu tenho, como sabes, algum entusiasmo também a ir deixando aqui esta clareza de que sim, como a Susana estava a dizer, não é? Quer dizer, se compararmos com o Reino Unido, em termos europeus, é talvez enfim, aqui não é? Congrega os países onde, se calhar, de uma forma geral, existe um pouquinho mais liberdade. Ainda assim, se compararmos com outros países da Europa, Portugal ainda tem, pelo menos, estas opções de escolha que são muito, que são, que de
facto é muito bom que possamos ter, não é? Precisamente para o exercício dos direitos. Eu acho que a chamada da Susana caiu, portanto, estou aqui. Susana, estás aí? Continuas-me a ouvir? A tua imagem congelou e eu fiquei um bocadinho a achar se estaria. Ótimo. Então, ao ouvir, nós conseguimos te ouvir. Então, Susana, o que é que. Vamos lá. Porquê que será. Vou fazer a pergunta assim desta forma, desta forma muito de mãe para mãe, não é? Onde é que reside numa mãe, não é? Esta necessidade, onde é que surge esta necessidade de podermos e desejarmos ser nós, juntamente com os pais, a escolher que curso educativo dar para os nossos filhos? De onde é que tu sentes? Isto é assim uma mera partilha de opinião. Onde é que surge, não é? Este gut de fazer as coisas Ok. como nós desejamos. Ou pelo menos como é que foi contigo? Conta um bocadinho como é que foi contigo. Olha, eu não sei se iria mais por comigo, mas eu olho muito para os exemplos, por exemplo, na natureza. E na natureza, quanto maior a diversidade existe, melhor. Então, eu acho que nós também somos tão diversos, as nossas crianças, as nossas famílias são tão diversas umas das outras, que eu acho que a liberdade de escolha nesse processo educativo só traz benefícios para a sociedade. Porque não somos todos educados de uma vez da maneira toda como, não é? Como a escola tende a fazê-lo, mas e então é por isso que eu acho que é mais por causa disso que eu acho que é tão bom termos essa diversidade e é por isso que é tão importante preservarmos a liberdade de educação, porque nem todas as famílias são diferentes, as crianças são diferentes e nós devemos ter esse direito de podermos escolher que processo educativo ou que instituição ou da maneira que nós queremos educar as crianças, porque essa diversidade só traz benefícios, eu acho. Uhum. E como é que tu achas que podemos conciliar? Porque eu às vezes sinto que há um bocadinho esta pergunta, Não, vou fazer outra pergunta antes dessa. Eu ia perguntar como é que nós podemos fazer as duas ao mesmo tempo. Eu ia perguntar como é que nós podemos conciliar este direito à escolha, não é? A essa diversidade, com o sentido de responsabilidade, porque é uma coisa que surge muito no nosso dia a dia para quem não conhece. Vamos avançar com esta primeiro. Direitos e deveres, eu acho que eles andam mão na mão. Portanto, nós queremos ter o dever, não é? O direito, então também há certos deveres. Eu acho que se uma família está emocionalmente saudável, então nós queremos o melhor para a criança, nós queremos sempre o melhor para a criança, a não ser que haja ali realmente uma patologia, não é? Então nós vamos sempre tentar fazer o melhor para a criança. E aí, então, se calhar, se escolhemos uma maneira para um filho que se calhar essa vemos que não é a melhor maneira, então podemos escolher. Mas para mim, direitos e deveres eles vão mão em mão. Nós temos o dever, sim senhor, mas também temos responsabilidades e deveres. De certa maneira eles andam de mãos dadas. Até porque quando tratamos dos nossos filhos, não é? Estou a ouvir e estava aqui um bocado a pensar, não é? Que o que nos move é muito este amor maternal, não é? Que é assim aquele amor que move montanhas e de facto às vezes sinto que há uma coerência natural, não é? Entre esta vontade, não é? De pôr à disposição aquilo que é melhor, e o que é melhor não é necessariamente aquilo que é mais fácil, não é? Estou a ligar isto com a responsabilidade, que às vezes fica assim também um bocadinho a ideia de sim, estão a escolher ali uma coisa que parece que não traz responsabilidade nenhuma, ou parece que é muito fácil, ou eu ouço muitas vezes aquela expressão de se eu pudesse, eu também fazia ensino doméstico com o meu filho, não é? Parece que é assim uma coisa muito fácil, muito. Mas a verdade é que estão aliados, não é? Esta vontade de dar o melhor, mas também com essa responsabilidade pedagógica e outras, não é? Legal, etc, etc, de podermos ir acompanhando com aquilo que for a melhor resposta perante aquele ser, não é? Estamos a dirigir-nos a cada um dos nossos filhos de
forma individual, no sentido em que estamos a olhar para as características, não é? Então eu acho que é quase, não é? Quando nos movemos com este amor, não é? Parece que há uma ligação natural para que a escolha seja uma escolha responsável. Uma vez ouvi uma pessoa, enfim, assim, numa conversa também como esta, escutei uma pessoa dizer: quando a escolha é feita por amor, então não tem nada como falhar, mesmo que se tenha que errar de tempos a tempos, não é? Parece que tem que ser tudo perfeito, não é? Mas não é, Não, mas é pois um não bocadinho, tem de um bocadinho ser, não por aí. é? Mas, pois é isso, não tem que ser. Às vezes a gente também falha, não é? Mas mesmo, às vezes, por vezes, mesmo dentro da mesma família, tu encontras pessoas que uma das crianças está em ensino doméstico e a outra vai para a escola. Porque de facto a família olhou para as duas crianças e viu os individuais que ali estão e às vezes a opção de uma não é a melhor opção para a outra e está tudo bem com isso. Lá está, pela liberdade de podermos escolher. Uhum, muito bom. Susana, sentes que esta pergunta é quase uma pergunta que já te condiciona a resposta, mas é como ela me está a chegar. Sentes que a família como um todo está a perder credibilidade na sociedade ou achas que continuamos a ter o mesmo nível de credibilidade? Hum, Como é que sentes isso socialmente? Estou a falar no geral agora, sim, sem ser só em si. ok. Isso é um bocado complicado. Isto também, especialmente assim de uma coisa para outra. Eu acho que estamos a viver momentos muito polarizantes, não é? Ahm, tipo, aos extremistas parece que tu tens que estar de um lado e para o outro. Ahm, e depois às vezes a gente também ouve falar família, família e às vezes depois vamos a ver e o tipo de família que eles estão a referir é um tipo de família muito concreto. E para mim, família pode ser de diversas maneiras, não tem que ser o sentido tradicional de mulher, de um homem e de uma mulher. Pronto. Pode ser uma família, pode ser constituída por várias coisas. Então, isso é uma questão complicada. Um, porque isso já traz Eu sabia que a pergunta ia ser polémica, estou a brincar contigo, Sim, mas é porque isso assim traz. mesmo. Sim, isso é porque isso também, depois também Força. tem a ver com muita ideologia política e da maneira como a política está a ir hoje em dia. É claro que também há pessoas que dizem que tudo é político, não é? Então também podíamos ir por aí, mas é complicado. É uma questão complicada. Mas vou pensar nela também bem. Sim, também está bem, ok, boa. Eu também estava um bocadinho a referir a esta questão de, às vezes, eu pelo menos sentir que criámos uma estrutura social onde a maternidade e a paternidade, ou o exercício da parentalidade no geral, deixou, não quero ser muito radical, mas tende a não ser visto como algo tão natural assim, ou seja, o que eu quero dizer é, há muitas situações no dia a dia, na sociedade em que nós criamos, não é? Em que parece que o pai ou a mãe, ou mesmo na diversidade de famílias que tu estás a dizer, hum, precisam de ser validados, mesmo que quando fazem determinada escolha. Ou seja, uh, se optam por uma determinada educação, parece que têm que ser validados por um profissional da educação. Parece Ah, que ok. a família em si Não é perdeu suficiente. competências ou credibilidade ou não é suficiente para. Não estou com isto a dizer que não se deva pedir a tal colaboração entre mais pessoas, que não só a família. Mas estou a provocar aqui a conversa mesmo nesta questão da descredibilização, ou seja, eu não sei, eu às vezes sinto um bocadinho isso. Às vezes eu sinto vontade de dizer assim: eu sou a mãe, não sou só a mãe, eu sou a mãe. Eu não preciso estar validada com um certificado de validação da Universidade da Parentalidade. Isso vem comigo quando no momento em que eu passei a ser mãe. Percebes? Aqui um bocadinho esta questão, e a Raquel está aqui connosco, falar Raquel a dizer que está a perder credibilidade. Sim. Como é que tu vês isto, Susana, também aqui, esta, no nosso dia a dia? Como é que tu sentes isso na tua experiência? Ligando também aqui à questão dos direitos humanos, não é? Porque a criança tem o direito a uma casa, a uma família, não é? Portanto, há aqui uma ponte que se pode criar entre
este assunto da credibilidade e o olhar para o facto de provavelmente determinadas ações do nosso dia a dia serem naturalmente direitos que qualquer ser humano tem, sem serem preciso estar constantemente a pedir validação profissional. Nesse sentido, eu vejo mais numa questão mais abrangente, porque eu acho que o sistema hoje em dia, ou a sociedade hoje em dia, não está set up, não está feita de uma maneira que suporte a família, ou que suporte os pais, ou as crianças, até mesmo, percebes? Então, isso, para mim, da maneira como eu vejo, é uma questão mais abrangente, porque, por exemplo, mesmo, especialmente em Portugal, não é? Mesmo que uma mãe queira passar mais tempo com a criança, depois tens as outras contas todas que queiram pagar, percebes? Até mesmo mesmo se não for de ensino doméstico, mesmo se for uma criança pequena. E então, nesse sentido, eu acho que é mais em geral que a sociedade não está não é que não seja preparada, mas à medida que fomos evoluindo, que a sociedade se foi construindo e até ao presente momento não está de facto, porque não temos quase suporte, não é? Ainda por cima, hoje em dia, onde as famílias têm que, muitas vezes, vivem longe dos pais, dos avós, sem aquele suporte. Ou então até mesmo os pais. Eu penso por mim, quando eu tive o meu filho primeiro, o mais velho, os meus pais, não é? Os avós, pronto, os avós da criança também estavam a trabalhar. Como é que eles podiam dar suporte lá no início, estás a ver? E então, da maneira como eu vejo, é uma maneira mais abrangente que a sociedade não está preparada, não está feita para um suporte. Então, não sei se. Pronto, tu e a Raquel estão a dizer que que a família está a perder credibilidade. Talvez por causa da maneira. Não sei se as famílias estão a mudar, não sei. Sim, eu estava a pensar precisamente em alguns exemplos que tu deste aí, não é? Dessa falta de apoio, por exemplo, da família alargada, porque os anos de reforma aumentaram, sei lá, às vezes até a falta de apoio para tempos de amamentação, nos primeiros meses para mães trabalhadoras, em que muitas vezes até, apesar disso estar consagrado na lei, há muita pressão para não se usufruir desse tempo. Porque, Estava a pensar, não é? Força. não, estava a pensar, por exemplo, imagina, até mesmo com os vizinhos, as pessoas hoje em dia, e tem havido imensas iniciativas para os vizinhos se conhecerem uns aos outros. Com tantos carros na estrada, isto é o que eu tenho ouvido alguns amigos a dizerem, com tantos carros na estrada, as pessoas não se sentem bem, as famílias não se sentem bem em ir para a rua. Então, se as crianças não vão para a rua por causa dos carros, eles também não conhecem outras pessoas. Tu acabavas por conhecer outras pessoas através dos miúdos. Então, se calhar até poderia haver uma certa base de suporte à tua volta, mas como as crianças, por várias razões, não estão a ir brincar para a rua tanto como iam antes, também tu não conheces as pessoas que moram logo ao teu lado. Então também perdes essa base de suporte, esse suporte que poderias ter. Olha, e de que forma é que achas que a prática do ensino doméstico está a tentar recuperar essas ligações, Sim. não é? É isso? Sim, eu acho que aí sim. Por exemplo, para já que tem que haver um grande reajuste económico, não é? Quando principalmente um do casal vai trabalhar para fora, não é? Tu começas só a viver com um salário e meio, tem que haver um grande reajuste económico. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, estamos a ir um pouco contra o sistema, porque depois começas a ver as famílias e independente de muitas das ideologias que eles possam seguir, que as diferentes famílias possam seguir ou não, o que eu vejo muitas vezes é que elas querem abrandar, né? E querem sair daquele frenesim que normalmente que é mais prevalente na sociedade, tipo trabalhar e ir para aqui, busy, 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 busy. E aí sim, eu acho que estamos a depois dar
encorajar e respeitar o tempo das crianças, percebes? Por exemplo, com os adolescentes, eles não precisam estar a acordar às 8 da manhã para ir para a escola e a respeitar os ritmos naturais das crianças. Aí então aqui podia continuar a falar sobre isso, não é? Da maneira que... Sim, mas continua porque também dar aqui a conhecer, não é? Que para além disso há depois também uma interação entre famílias e, portanto, também me parece que há esse recuperar, não é? Sim, Dessa vida comunitária, não é? Que parece que se tornou mais difícil com essas questões, não é? eu, Estamos aqui um bocadinho a falar e que estamos a generalizar. sim, Parece que cria um outro estilo, não é? Que recupera esses contactos. Susana, não vou esconder que estou a querer criar a ponte também com aquele mito que nós todos sabemos que existe sobre, coitadinhos dos meninos que estão sozinhos em casa, quando sim, isso não é verdade. Mas levando a conversa para, não tanto para isso, mas também para o facto de haver muita gente, muitas famílias, não é? Que estão a fazer uma opção pela opção, mas também pelo próprio estilo de vida em sim. que se quer recuperar esse tempo, essa dinâmica comunitária. Continua, Sim, continua. sim. Estavas... Também estava a pensar muito numa grande visão nos trabalhos manuais, não é? Também nisso, em vez de tipo Uhum, sempre outsourcing, sempre ir comprar. Mas em relação a isso, à socialização e assim, o que eu costumo dizer quando as pessoas perguntam é que sim, arranjar amigos ou comunidade de ensino doméstico é uma das coisas que nós temos de trabalhar mais. É verdade, não é? Porque tu vais para a escola, levas uhum, crianças para a escola e eles têm comunidade. Mas uma vez que encontras, então para mim, pelo menos, não é? É muito mais valiosa. E eu tenho o exemplo da Escócia e tenho o exemplo de cá de Portugal. Portanto, não é só num país, quando tu encontras realmente a tua tribo, como eles costumam dizer em inglês, ou comunidade, então, e depois começas, como muitas dessas famílias também sabem como é que é, não é? Que é essencial, esse suporte de uns dos outros. E depois também há muita interajuda uns com os outros. Então, no início, para encontrar a comunidade pode ser um bocadinho mais difícil e tens que trabalhar, não é trabalhar, mas tens que ser ativa. Enquanto que tu pões as crianças na escola, a comunidade está lá, anda assim à volta da escola, tens que ser mais ativa a tentar procurar. E depois a tentar procurar as pessoas com quem as crianças se dão e com quem tu te dás bem. Mas uma vez que encontras, então é muito mais enriquecedor, eu acho. No entanto, também admito que eu às vezes sinto que vivo numa bolha, não é? Porque eu dou uhum. com muito mais pessoas que têm mais ou menos as mesmas ideias do que eu. E isso às vezes é um bocado, enquanto que eu acho que se calhar eu gosto muito da minha bolha, mas às vezes tenho essa sensação e não sei, por isso lá está. Eu talvez não, sei, não ter resposta a se a família está a perder credibilidade ou não, mas também parte Uhum, dos tempos que estamos a viver agora, mas também por causa disso estamos aqui a lutar, não é? uhum. Pela Sim, 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 liberdade. sem dúvida, sem dúvida. Sim, deixa-me dizer-te que te conheço como te conheço, assim, de várias formas, dizer-te que naturalmente, não é? Nós por vezes chamamos bolha ao facto também de naturalmente termos tendência de nos irmos aliando e encontrando mais frequentemente com pessoas com as quais nos identificamos. Portanto, é perfeitamente normal, não é? Que nós de repente. Agora, dizer-te abertamente, até porque não é, isto fica assim aqui gravado e vou dizer mesmo que acho mesmo não te vejo nada dentro de uma bolha, na medida em que tu és das pessoas até mais despertas para a atenção à realidade daquilo que se vai passar, não é? Eu geralmente entendo mais a bolha uma pessoa que vive muito fechada sobre o seu próprio mundo e não tem interesse ou cuidado ou atenção para com outras realidades que se passam e eu, tal como te apresentei no início, vejo-te mesmo como uma pessoa com uma enorme capacidade de atenção, não é? A outras franjas, a outras realidades sociais que podem até nem ser a tua, mas para as quais tu manifestas preocupação e, portanto, queria deixar isto aqui Sim, mas desta forma muito clara. tem a ver também com a responsabilidade Ui, que a gente Susana, estávamos a não te falar estamos no a ouvir. início, não é? Porque eu tenho essa, tenho essa, Olha, Susana, espera tenho, só um tenho essa bocadinho, só um bocadinho.
Espera, Sim. porque agora estamos a ouvir aos cortes, deve estar com alguma falha na tua internet. Então recomeça. Era um pouco o que estavas a dizer, estávamos a falar no início sobre a responsabilidade, não é? Eu tenho essa sensação de que vivo numa espécie de bolha social porque só me dou com certos tipos de pessoas. Eu não vou para o trabalho, não é? Eu tenho trabalho online, Uhum, não dou assim com muitas pessoas fora assim da comunidade de ensino doméstico e então por ter essa consciência também sinto que é uma responsabilidade minha tentar ver o que é que se passa no mundo também, não é? Então isso também está um bocado uhum, está tudo interligado, não é? De ler e de sem ver dúvida, e de ver as várias coisas. sem dúvida. Olha, com base naquilo que estamos aqui a conversar, tu achas que a opção pelo ensino doméstico garante que estão protegidos todos os direitos das crianças que estão sob a alçada dessa escolha? Se ao ter ensino doméstico, se todos os direitos das crianças são garantidos. E os direitos das crianças estão garantidos dentro dessa escolha por famílias conscientes, não é? Estamos a deixar de lado aquelas que disseste há bocadinho que podem ter um Sim, diagnóstico, era isso. lá no geral. Se houver, sim, é isso. Se houver, se as famílias estão emocionalmente, não é? Saudáveis, um, eu acho que sim, porque tudo o que nós fazemos, e eu não estou só a falar por mim, dos vários exemplos que eu conheço, não é? E tanto em Portugal como na Escócia, nós tentamos sempre encontrar o que é melhor para a criança, não é? Uhum. E aí estou a tentar pensar na lista dos direitos Então, da criança. educação, mais ou menos. Então, Educação, sim, mas era para ver se havia algo saúde, que não batia. Mas assim, não é? Mas só assim para listar, para também quem nos está a ouvir poder ter noção, não então é? é Educação, educação, saúde, sim, acesso à saúde, ao shelter, né? segurança, Sim, habitação, segurança, família, família, sim, não é? sim. Não sei se me estou a esquecer de algum. Claro. Desculpem, esqueci-me agora do vocabulário, mas, portanto, acesso a ser alimentada, nutrida, tudo mais, saúde, pronto. As necessidades básicas não é? Certeza Exatamente. que estão assim. Sim, há outra sim, porque também hoje em dia, porque às vezes a gente ouve, especialmente de pessoas mais velhas, e nem sequer só de pessoas mais velhas, porque às vezes falamos com pessoas assim da minha idade que nunca ouviram de ensino doméstico e pensam, então, mas como é que eu vou ensinar matemática? Como é que eles vão aprender a ler? E então o que eu digo, olha, se há alguma disciplina que tu não te sentes seguro, então isso também podes ir procurar mais possibilidades, não tens que ser tu só a ensinar. E depois também há outra coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas se esquecem, é da curiosidade inata de que as crianças têm de aprender, não é? Elas Uhum. não sei que estejam fechadas e aí já estamos a assumir que a família está saudavelmente emocional, não vais fechar a criança dentro de casa ou até mesmo dentro de um quarto. Eles têm uma curiosidade inata que os faz aprender. Eles querem aprender sobre o mundo. Então é claro que eles vão aprender muitas coisas. Especialmente no dia de hoje, onde tu tens acesso a tanta informação, tens as bibliotecas, livros, podes ir buscar os livros e passar lá horas, se quiseres, que eu acho que até as bibliotecárias gostam, não é? De ver pessoas usarem a biblioteca e usarem os livros. Não há que ter receio disso. E depois, lá está, se tu consegues, tens sido ativo a procurar a comunidade, também vais falando com pessoas e vais falando e perguntando, porque as famílias querem de facto o melhor para as crianças. Então vais perguntando exemplos, vais conhecendo outras maneiras e depois, como toda a gente também, para já nós gostamos de partilhar, não é? Gostamos de partilhar os melhores recursos que temos, não Uhum. é? Olha, ficas super excitada com certas coisas
que vêm a parar às mãos e que tu descobriste e também vais partilhando. Mas e depois tu também vais perguntando na comunidade onde é que eu posso, como é que eu posso providenciar isto para a minha criança e assim. Portanto, eu acho que aí o de educação está super, está mesmo super potenciado. E os outros também, sim, sim. Aliás, agora estava aqui a Claro, pensar, claro. se eu não acreditasse nisso, então não era isso que eu estava a fazer com os meus filhos, não é? Se eu achasse Boa! Tão bonito isso que tu disseste. algum Tão bonito. É um isso. direito que eu não pudesse providenciar em ensino doméstico, então fazíamos outra escolha, não é? Claro. Bonito isso que disseste agora. Susana, falaste em recursos e eu não disse há pouco que também te vejo como uma pessoa muito conhecedora de muitos autores, bloggers, plataformas de recursos, inspirações, pessoas, não é? Que eu sei que tu consultas ou consultaste ou que foram para ti inspirações. Queres deixar assim 3 ou 4 ideias que te venham agora espontaneamente à mente que foram ou ainda são para ti inspirações para este modelo de educação? Ok. Bem, eu acho que qualquer Nacionais e internacionais, hein? coisa Expanda aí os horizontes. é isso. Eu acho que acho que qualquer família em ensino doméstico que já leu pelo menos alguma coisa de John Holt, e também foi por aí que eu comecei. Como as crianças aprendem, por exemplo, é um que me vem à cabeça e não me lembro mais, que eu tenho na cabeça é a capa e não tanto o título. Uhum, E depois há um que tu sabes que eu gosto muito, o Peter Gray, do livro para uhum. aprender, que eu acho que esse não está. Eu sei que o John Holt tem alguns traduzidos em português. Uhum. Peter Gray, infelizmente, eu acho que não está traduzido, mas está frito. Olha, eu não tenho a certeza, mas estou desconfiada que tenho ideia que já está, mas não tenho a certeza. Se calhar não está. Portanto, não vamos. Mas Ainda está. Eu tenho a versão em inglês também, ok. o Free to Learn. Mas o Peter Gray, ele tem alguns artigos publicados e aí a pessoa na internet e aí as pessoas também, se não lerem bem em inglês, também podem traduzir no Google Uhum. Translate. E depois o que me vem à cabeça é mesmo a minha comunidade, é mesmo as pessoas que eu conheço. Assim, no dia a dia, até mesmo da maneira como as famílias lidam com as crianças, que é ao mesmo tempo um, enriquecedora e também tipo, ok, não estou sozinha, não é? Da maneira como a gente às vezes quer educar as crianças e depois é através dos exemplos do dia a dia, porque uma coisa é tipo, temos estas ideologias, não é? Especialmente antes de termos crianças, como vamos comportar e como é que vai ser os nossos dias de ensino doméstico e vamos passar o dia a olhar para, sei lá, para as ervas e para as nuvens e depois eles não querem fazer nada disso. E depois Muito também bom. vamos Muito aprendendo a respeitar, não é aprendendo a respeitar, é aprendendo a lidar com as crianças da maneira mais respeitosa, porque também a gente, de cada pai traz a sua carga emocional de como foi criado e da sua própria educação, não é? bom. Que bom, Susana. Olha, deixa-me dizer-te que se notou tão bem a paixão e o entusiasmo que tu tens, não é? A falar desta possibilidade de aprender através da curiosidade e da forma como eh, tu encheste aqui, quando chegaste aqui à parte de estares a partilhar que as crianças têm vontade de aprender e, portanto, é uma delícia ouvir a forma como tu também colocas, não é? Tão claro essa espontaneidade que depois torna as aprendizagens um percurso que se vai desenvolvendo também com esta atenção, não é? Às nossas responsabilidades enquanto família, como falávamos no início da conversa. Susanita, estamos assim mesmo já a terminar. Queria muito, 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 antes de despedir-me de ti, como no início falámos que tu também dás aulas de inglês e agora de português, eu sei que agora a tua agenda está um bocadinho cheia, mas seja como for, ficava aqui registado um bocadinho como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo, como é que podem também ter um bocadinho mais de informações sobre essa tua parte profissional. Ainda para mais, eu acho
deixa-me dizer que eu acho que às vezes entre famílias de instituto tu tens essa parte profissional para qualquer pessoa, não é? Que se queira dirigir a ti, mas às vezes eu sei que há famílias em ensino doméstico que também procuram um pouquinho esses recursos para complementar as aprendizagens dos filhos. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Susana? O que é que tu recomendas aqui pelo Instagram, por algum e-mail? O que é que tu podes deixar aqui para te contactarem? Sim, então eu tenho o Instagram, o meu Instagram é The Land of Wishes e eu tenho uma página profissional, embora não esteja muito, sempre ativa lá, mas as pessoas podem contactar-me através de lá, que é The Land of Wishes Language Academy, porque quando eu depois decidi a começar a ensinar português, pronto, mudei para as duas. Mas através esta aqui está sempre igual, então também podem contactar-me através daqui. O meu e-mail é susana, co.gali, Galli, @gmail.com. Já agora, Silvia, eu estou a preparar uns recursos para ajudar as famílias. É que eu dou aulas, principalmente, né? Eu dou aulas de inglês e português Uhum. como segunda língua, mas também estou a preparar uns recursos para as famílias poderem ensinar inglês através de histórias em casa, onde eu dou a Uhum. história e depois maneiras para desenvolver o vocabulário. Já estou a trabalhar nisso há algum tempo e gostava de lançar em breve, mas lá está o tempo. Mas se me seguirem assim no Instagram ou assim, depois ficam a saber as Boa. coisas todas. Então vamos ficar atentos, Susana, e recomendo mesmo que fiquemos todos atentos a isso que vais lançar, porque eu sei que tu tens muito empenho e muito desejo que esse recurso seja lançado, e eu também sei que há muita gente que procura esses recursos, portanto, que estas lives também sirvam para pôr as pessoas em contacto. Tenho muito esse desejo, aliás, essa é uma das intenções de descobrirmos, é pormos pessoas em contacto umas com as outras e que possamos não ficar, enfim, limitados àquilo que conhecemos e possamos conhecer cada vez mais pessoas, mais recursos, mais possibilidades e com isso também possamos ir fazendo as tais escolhas conscientes e adequadas aos nossos filhos. Susana, muito obrigada por esta noite. Tu sabes que eu te vou convidar segunda vez daqui a uns tempos, mas para já, agradeço-te imenso este bocadinho e, e pronto, e desejo que continuemos juntas com o resto da equipa Sim, a lutar pelos direitos humanos para que eles não sejam esquecidos. sim, foi bom ter E muito obrigada, Susana. aqui tantas conversas que a gente tem sobre estas coisas agora aqui assim. Acho que foi isso que fez mais fácil para mim, pelo menos, estar a conversar aqui contigo pelo Instagram. A gente já conversou tantas vezes assim, que sim, acho que ficou um bocadinho mais fácil para mim. Por isso, obrigada. Obrigada, Susana. Obrigada a todos. Um beijinho até a próxima terça. Quem quiser passar por cá, um beijinho, Susana. Até breve, tá bom? Um beijinho.